Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, esse é o nosso Conexão Gel número 160, hoje é sexta-feira, dia 26 de novembro de 2021. O primeiro tema que eu trago para vocês, e na verdade ele já está sendo discutido e muita gente polemizando a respeito, de um aumento das atividades militares da Rússia na fronteira com a Ucrânia. Mas eu trouxe para esse Conexão Gel dessa sexta-feira esse tema como o primeiro, porque no último sábado o chefe da inteligência da Ucrânia deu uma entrevista, e aí já é uma autoridade falando, né, uma autoridade ucraniana falando, sobre essa preocupação, né, dizendo que a Rússia teria grande possibilidade dela fazer uma ação militar em território ucraniano nesse inverno. E também, logo em seguida, né, os Estados Unidos, a embaixada americana, agora quarta-feira, emitiu um alerta para todos os cidadãos americanos para não viajarem para a Ucrânia, né, colocando no nível 4 de alerta, por uma ameaça de, digamos assim, algo acontecer em função de um aumento anormal de atividades militares da Rússia, tanto na Crimeia como na fronteira com a Ucrânia. Só lembrando a vocês, em 2014, a Rússia retomou a Crimeia. A Crimeia é muito importante para a Rússia, porque lá fica a sede da esquadra russa do Mar Negro. O Mar Negro, obviamente, é importantíssimo para a Rússia, porque por ali escoa grande parte da produção das exportações de petróleo e gás da Rússia. Então, também tem essa questão. E, obviamente, a questão, lembrando também que aquela guerra civil que começou em 2014 e que até hoje ainda não foi resolvida, aquela província do leste da Ucrânia, aquela região que se chama de região do Donbas, ela ainda está de posse, né, de rebeldes contrários ao governo ucraniano, esses rebeldes apoiados pelo governo russo. Então, essa situação de 2014, ou seja, essa região do Donbas, a leste da Ucrânia e a Crimeia, não alterou. Eu, sinceramente, não consigo ver por que os russos fariam um ataque como esse. Lógico, né, é importante a gente lembrar que a fronteira que a Ucrânia tem com a Rússia é muito grande, é muito extensa, e sem sombra de dúvida, não interessa estrategicamente para a Rússia, não pode, digamos assim, a Ucrânia ela não pode passar para a OTAN de jeito nenhum, né, esse é um ponto muito importante. Então, é lógico que a gente até não descarta 100% um ataque, mas a princípio, um ataque direto contra todas as forças armadas ucranianas não me parece crível, né? Nesse momento, eu não vejo em que a Rússia sairia lucrando. Por outro lado, me parece que pode haver um movimento da Ucrânia fazer alguma ação militar exatamente para retomar essas províncias que se sublevaram no leste da Ucrânia, né, ou seja, estão dentro do território oficial da Ucrânia, ou seja, retomar dos rebeldes essa província, e aí ficaria a dúvida a reação da Rússia ao proteger esses rebeldes dentro dessa província. Então, pode estar sendo feito, na verdade, um movimento orquestrado dos Estados Unidos com o governo ucraniano, no sentido de dizer que a Rússia está preparando um ataque, quando, na verdade, é a Ucrânia que está preparando um ataque às províncias ali do leste, que, na verdade, pertencem mesmo à Ucrânia, e, obviamente, é interesse da Ucrânia reaver esse território. Então, essa é uma questão importante, envolvendo aí um membro permanente do Conselho de Segurança, um país nuclear como a Rússia, interesse dos Estados Unidos ali na região no sentido de fustigar a Rússia, na verdade, tentar mostrar para a União Europeia, né, vocês lembram que ficou aquela questão daquele acordo que os Estados Unidos fez sobre o submarino de propulsão nuclear com a Austrália, tirando da França, levou aquela, digamos assim, aquela instabilidade nas relações aí entre Estados Unidos e União Europeia e os seus aliados da OTAN ali na Europa. E pode ser que os Estados Unidos estejam fazendo esse movimento aí na direção de dar uma fustigada na Rússia e, de uma certa forma, mostrar aos seus aliados europeus que ainda os Estados Unidos ainda estão ali para protegê-los, alguma coisa nesse sentido. Mas, sem sombra de dúvidas, é um tema importante e eu queria trazer para vocês essas novidades. Na segunda parte do nosso Conexão 160, disputas hegemônicas, eu começo com
essa cúpula pela democracia que está prevista, foi sendo organizada pelo governo do presidente Biden nos Estados Unidos, para acontecer nos dias 9 e 10 de dezembro. Videoconferência, não será presencial, mas o que chamou a atenção essa semana sobre essa chamada cúpula pela democracia foram justamente os países não convidados, né? Ou seja, os Estados Unidos convidaram até agora 110 países, mas não convidaram alguns países importantes no sistema internacional. China não foi convidada, Rússia não foi convidada, Turquia não foi convidada, a Arábia Saudita não foi convidada, 4 países que fazem parte do G20, né? Ou seja, países importantes no sistema internacional. E outros países também não foram, obviamente Coreia do Norte não foi, aqui na América Latina, Venezuela não foi, Cuba não foi, Nicarágua não foi, Bolívia não foi. Ou seja, e o que chamou no final das contas, o que está causando muita celeuma, né, nessa questão dessa cúpula, é que Taiwan foi chamado, né? Taiwan foi convidado. Vocês lembram que Taiwan é considerado pela China uma província rebelde, né? A China tem essa questão, já tem falado muitas vezes aqui no Conexão Gel sobre quando que a China vai retomar Taiwan, como que isso será feito, se será feito através de uma ação militar mesmo para tomar Taiwan, né, retomar Taiwan, digamos assim, ou se prosseguirão tentando através do soft power, alguma coisa assim, que Taiwan seja novamente incorporada efetivamente à China. Mas eu quis trazer essa novidade dessa cúpula, chamada Cúpula da Democracia, que mais está me parecendo uma oportunidade que o Biden está tentando aí fazer aí, digamos assim, tentar consertar um pouco a situação dele internamente, que está ruim. Hoje, os principais analistas americanos acham que os republicanos vencem nas eleições chamadas de midterm, ou seja, as eleições que ocorrerão em outubro do ano que vem para o Senado e para a Câmara. Muitos analistas hoje falam que os republicanos retomarão a maioria e aí, obviamente, sem o Congresso, será bastante complicado o governo Biden a partir de outubro, novembro do ano que vem. Então parece que esse movimento aí dessa cúpula da democracia é mais um movimento aí interno para mostrar aí a liderança dos Estados Unidos no mundo, para a liderança em termos assim de democráticos, mas eu acho que em termos geopolíticos pode ser um tiro no pé, principalmente em função de alguns aliados históricos dos Estados Unidos. Vamos só lembrar que a Turquia faz parte da OTAN, né, a maior aliança militar do planeta. Mesmo caso de Vietnã, Singapura, países também que são importantes na contenção. Tailândia também não foi convidada. São países importantes, tanto Tailândia como Vietnã, como Singapura, são países ali do sudeste da Ásia importantes nessa contenção contra a China. Ou seja, bastante interessante, eu recomendo aqueles que tiverem interesse depois darem uma olhadinha. Eu fiz um post essa semana no LinkedIn sobre esse assunto e lá tem a lista completa dos países que não foram convidados. Outro tema que também trago, que achei interessante, essa semana, um alto emissário dos Estados Unidos foi a Bruxelas, esteve em Bruxelas e soltou uma afirmação que me chamou a atenção, de que os Estados Unidos veem com bons olhos a autonomia estratégica dos europeus, uma coisa que o presidente Macron da França fala muito, e diz que para isso, obviamente, o Reino Unido, os países europeus precisam investir mais na sua própria defesa. Então essa questão é bastante interessante. Lembrando a vocês, já comentei isso anteriormente, que a OTAN deve lançar a nova estratégia até junho do ano que vem. Há uma expectativa muito grande como que essa nova estratégia vai falar sobre China. A estratégia que está em vigor da OTAN não trata de China, a Rússia como grande ameaça, na verdade, mas não de China. Os Estados Unidos tentando vender esse peixe de que a China é sim uma grande ameaça à OTAN. Há uma expectativa em relação a essa nova estratégia. E essa reunião, essa ida desse emissário americano a Bruxelas, essa semana me chamou a atenção. E também ali na Europa, ontem saiu a definição, a confirmação. Vocês lembram que ocorreram eleições em setembro, eleições gerais em setembro na Alemanha. A Angela Merkel não prossegue, 16 anos como chanceler da Alemanha. Lembrando, Angela Merkel, centro-direita, mas os vencedores, o partido vencedor foi o Partido Social Democrata Alemão, que é de centro-esquerda. O seu líder, Olaf Scholz, será o chanceler, vai assumir agora em dezembro da Angela Merkel. E a coalizão tem os verdes e tem o Partido Liberal, um partido que cresceu também nessas eleições. A expectativa, eles já se acertaram,
em termos aí qual será o alinhamento desse novo governo, confirmaram o Olaf Scholz como próximo chanceler no lugar da Angela Merkel e, sem sombra de dúvidas, a Alemanha, a maior economia da Europa, um país importantíssimo no sistema internacional, vamos acompanhar como que esse novo governo com 3 partidos, essa coalizão, vai conduzir os destinos da Alemanha. No balanço da pandemia, aí não temos dúvida, infelizmente o destaque é para essa 4ª onda na Europa, os números realmente bastante altos, Áustria, República Tcheca, Bélgica, Holanda, Alemanha, e lembrando a todos que a média 6 a 8 vezes mais internados por Covid que não foram vacinados anteriormente do que vacinados, o que vem a reforçar a importância da questão da vacinação. Então, é impressionante que os números desses países todos estão abaixo dos números do Brasil em termos de vacinação, ainda mais em termos de vacinação dos adultos, né? É importante, quando a gente vê essas estatísticas, lembrar que os países da Europa, em linhas gerais, são países com média de idade maior e então eu sempre sugiro darem uma olhada, quando nós olharmos essas estatísticas de vacinação, olharmos aqueles vacinados acima dos 18 anos, aí no caso do Brasil, que tomaram uma dose, são 96% da população acima de 18 anos no Brasil já tomou pelo menos uma dose, é um número excelente, bastante diferente dos números da Europa, de uma dose apenas, em torno de 75%, 76%. No quadro do Estamos de Olho, seguimos acompanhando a crise da guerra civil na Etiópia, as tropas de Tigray avançando sobre Addis Abeba, como eu tinha comentado já no último podcast, estamos acompanhando. A situação na fronteira bielorrussa com Polônia melhorou um pouco, mas há uma estimativa que continuam cerca de 10 mil refugiados vindos do Oriente Médio, principalmente do Iraque, ali na fronteira. Ontem, inclusive, nevou ali na região, ou seja, já tem gente morrendo de frio naquela região da fronteira entre Bielorrússia e Polônia, uma situação bastante triste. Também seguimos de olho na situação lá nos Balcãs, especialmente na Bósnia, comentei isso semana passada. E o segundo tema que trago para vocês do Estamos de Olho, as eleições chilenas, como eu falei na semana passada, vão para o segundo turno, né? A disputa presidencial pela presidência do Chile irá para o segundo turno. O segundo turno no Chile ocorrerá no dia 19 de dezembro. A troca da presidência do Chile ocorrerá em março do ano que vem. E 2 candidatos, um da direita, outro da esquerda, José Antônio Castro da direita, ficou com 28% dos votos, e o Gabriel Boric da esquerda com 26%, ou seja, bastante equilibrado, mas um detalhe interessante, apenas 47% dos eleitores chilenos que têm condições de votar efetivamente votaram, o que de certa forma mantém aí, no Chile o voto não é obrigatório, e o que confirma mais ou menos aí uma média, por exemplo, na votação dos delegados para a Constituinte, né? Vocês lembram, já comentei aqui, a nova Constituição chilena está sendo escrita, vai ser promulgada apenas no ano que vem. Na escolha dos delegados para a Constituinte, 51% apenas dos chilenos votaram no início desse ano, em abril, maio desse ano. Então, assim, efetivamente, temos aí essa questão importante, que é a questão das eleições chilenas, ocorrerá no dia 19 de dezembro, vamos ver para onde vai o Chile, à direita ou à esquerda, mas de qualquer maneira nós já percebemos que o país está bastante dividido. E para fechar, como sempre faço, boas notícias. Eu escolhi uma notícia, digamos assim, diferente para dar para vocês hoje, o lançamento exitoso de uma missão, a primeira missão que se tem notícia, de um foguete lançando uma espaçonave que vai tentar desviar um asteroide que está com trajetória para acertar o planeta Terra. É uma viagem que deve durar 10 meses, o custo aproximado da missão 330 milhões de dólares, e a espaçonave DART ela deve atingir então esse asteroide daqui a 10 meses. Eu achei interessante trazer para vocês, primeiro pela alta tecnologia de uma missão como essa, né, a precisão de se lançar um foguete, uma espaçonave para acertar um asteroide que tem proporcionalmente dimensões reduzidas, e algo realmente útil em termos de, digamos assim, de expansão da disputa espacial, ou seja, efetivamente algo que acho muito positivo, ou seja, tentarmos desviar algo que pode vir a destruir e matar gente aqui no planeta Terra, sem sombra de dúvidas, é sim um uso bastante razoável desse novo domínio, que é o domínio espacial e que tem sido aí palco de muitas disputas. Vocês lembram que na semana passada eu comentei sobre a destruição do satélite russo por um míssil lançado de terra,
e os destroços dessa destruição desse satélite acertaram a Estação Internacional Espacial. Então, na semana passada, eu dei uma notícia ruim, na minha opinião, problemática, né, em relação a essa destruição, perigos aí da disputa de poder no espaço, mas hoje quis trazer então essa boa notícia. O lançamento ocorreu há 2 dias atrás e tomara que dê certo, mas somente vamos saber disso daqui a 10 meses. Com isso, termino meu Conexão G1 160, agradecendo aí pela audiência de vocês, lembrando, se vocês gostarem, compartilhem, deem um like lá no YouTube, ajuda a divulgar o canal, que o objetivo é apenas tentar, de uma maneira o mais imparcial, neutra possível, trazer a vocês algumas análises sobre o quadro da semana em termos de geopolítica e crises e conflitos internacionais. Tenham um excelente final de semana, uma boa semana, até a próxima sexta-feira. Obrigado.